Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Que bom que a gente está aqui hoje, assim nos encontrando, cada um de nós trazendo o amor dentro do coração, cada um de nós trazendo as nossas esquisitices, né? Gente, como nós temos esquisitices nesse coração? Vocês têm? Eu tenho muito esquisitice dentro do meu coração. Que coisa, quem não tem, né? Então, aí a gente traz essas esquisitices e é tão interessante porque às vezes assim, num estalar de dedos, elas somem. Às vezes nos perseguem por um tempo, não é? E depois aquilo desvanece. Só que tem uma coisa que acontece comigo que eu acho que acontece com vocês também. Aí vem outras. Parece que essa vida aqui na Terra é um mar de esquisitices, não é? Então, mas essas esquisitices são o nosso aprimoramento, elas vêm para nos aprimorarmos, né? Então passa uma, e é gostoso a gente perceber que a gente já venceu aquela esquisitice. Vamos para a nova. Nós estamos mais fortalecidos porque temos mais conhecimento, né? E então vamos depositar aqui nas mãos de Jesus essas nossas esquisitices atuais, para que a gente possa se sentir agasalhado assim no coração de Jesus e de Maria e caminharmos um pouco mais, não é? Hoje o nosso tema é os sãos não precisam de médico, que faz parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 24, que é não pôr a candeia embaixo do alqueire. Esse capítulo, ele vem dizer para a gente, todo ele, né, que nós precisamos ter consciência de quem somos, para que a gente possa, então, evoluir. Então, os sãos não precisam de médico é uma passagem de Mateus, capítulo 9, versículos 10 e 12. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que muitos publicanos e pecadores se assentaram a comer com ele e com os seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade, ele vai discorrer sobre essa questão dos sãos não precisam de médico, mas ele fala especialmente do uso da mediunidade. Então, só lembrando, não é, com vocês, no tempo de Jesus, os publicanos eram os cobradores de impostos. E quem é que gosta de cobrador de impostos, gente? Ninguém gosta, especialmente porque aqueles publicanos, eles arrecadavam os impostos para os romanos, que era o povo que dominava. E a população sabia que esses impostos não eram para uma melhoria de vida de todos, mas era para suprir as necessidades daquela vida de exageros, aquela vida rica dos imperadores, não é? Da nobreza. Então ninguém gostava de pagar imposto, primeiro porque eles eram muito pobres mesmo. Depois, aquela parcela daquele valor que eles pagavam de impostos, eles sabiam que eram utilizadas assim, de maneira muito parecida com hoje, né? O que a gente vê, muito pouco era aplicado para o povo e a maior parte era para a gente não sabia para onde ia. E também, além disso, esses publicanos tinha uma vida muito melhor que a do povo comum, não é? Então, segundo a lenda, eles também pegavam muito a parte desses impostos para eles, quer dizer, eles eram corruptos, não é?
E nós já vamos lembrar aquela história de Zaqueu, vocês se lembram? Que Jesus passando, ele queria ver Jesus e não conseguia, então ele subiu em cima de uma árvore e ele também era um cobrador de imposto, não é? E então aquela sociedade era caracterizada assim, pelo povo muito pobre, que tinha uma vida ali rural, muito sofrida, pelos publicanos, os cobradores de impostos, não é? E pelos fariseus, que eram os doutores da lei, que eram aqueles que viviam nos templos segundo todas as leis da religião deles, que não era nada igual ao que Jesus pregava, muito pelo contrário, não é? Havia aquela crença em deuses esquisitos, havia uma crença, não uma crença em Deus, para muitos deles, e eles usavam muito a força, muito o poder, não é? E esse poder do governo era também levado para dentro dos templos. Então eles podiam tudo. E o povo que se lascasse, né? Como a gente diz. E isso era muito penoso para o povo. E quando Jesus então veio e ele e os seus discípulos andavam no meio do povo, indistintamente, não é? Jesus cumprindo a missão que ele veio cumprir na terra, os fariseus que tudo faziam para pegar no pé, não é? Porque eles queriam contestar a divindade de Jesus, não é? Eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias, por crenças e até porque aquilo era muito perigoso para eles, né? Porque eles poderiam perder o poder deles. Então, que rei que é este? Que mestre é esse? Não é? E foi exatamente isso. Quando, no momento, Jesus estava ali com os seus discípulos numa refeição, aí os fariseus chegaram e falaram assim, olha aqui, como isso? Como esse mestre se senta assim com qualquer um? Né? Com os publicanos, que vocês mesmos não gostam, né? Com os pecadores, olha aquele ali, sabe aquele ali? Aquele ali é um ladrão, sabe aquele ali? Aquele ali é um mau caráter, sabe? Então Jesus estava rodeado do povo comum e os fariseus então apontaram e disseram isso. E quando Jesus ouviu, ele disse assim, olha, os sãos não precisam de médico. Eu acho tão lindo quando Jesus fala isso, porque ele quis dizer, assim, de uma maneira tão singela, eu estou aqui para a cura, eu vim à terra para a cura. Curar e salvar tem o mesmo significado em hebraico, ele é da mesma classe de palavras, então ele estava ali para curar, não é? Nós sempre falamos que Jesus veio nos salvar dos nossos pecados. Então ele veio nos curar dos nossos pecados, das nossas mazelas. Esse pecado não o significado para nós, a doutrina espírita, não é o mesmo desse pecado que outras religiões colocam, não é? O espiritismo, ele não fala em pecado, ele fala em responsabilidade. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito de Verdade e Kardec colocam essa questão, eles falam sobre o uso da mediunidade. E aí a gente pode pensar assim, mas por que será que ele está falando sobre isso, né? O uso da mediunidade para a gente refletir a respeito de os sãos não precisam de médicos. Mas nós que já temos um conhecimento do que seja mediunidade e trabalhamos e vivemos com essa nossa mediunidade a todo instante, né? Todos nós, né? Nós sabemos muito bem por que isto. Porque é através dessa mediunidade, é através de uma sensibilidade que eu posso me conhecer, que eu posso me introjetar aqui e reconhecer aquelas esquisitices que nós acabamos de falar, não é? E também
nos comunicarmos com todos os outros, os encarnados, os desencarnados, não é? E através dessa mediunidade, adquirir conhecimentos de cura. Gente, de cura. Como é que é essa nossa vida aqui na Terra, não é? Vamos primeiro pensar no nosso corpo físico. Tem aqui alguém que não tem uma doencinha? A gente não precisa fazer o relatório também, tá? É tão interessante isso. Vocês já pensaram por que uma criança nasce e dali 2 anos ela desencarna? E por que alguns com 13, outros com 30, outros com 60, outros com 90, hoje 100? Não é? Eu me lembro, quando eu era criança, eu me questionava disso. Sabe, eu me lembro tanto, eu tinha uns 8 anos, eu não conseguia entender como é que um ser chegava à Terra e no instantinho ia embora. E quando eu via uma família assim, pai, mãe, filhos, netos, eu achava aquilo tão glorioso. Inúmeras vezes eu me peguei assim, questionando isso. Eu nem sei, eu acho que eu era meio doidinha, né? Que com 8 anos questionar isso, mas eu adorava ver assim, sabe quando tem aquela reunião de família, né? E se juntam todos? E eu achava aquela coisa de poder ter pai, mãe, avós, filhos, netos, tudo junto ali, eu achava aquilo uma glória. Nossa, que bacana aquilo. Acho que eu gostei tanto que Deus está me deixando viver um pouco mais, porque eu já estou nessa vibe de netos e etc, né? Então, veja bem, a nossa vida, ela tem um tempo certo aqui na Terra. Olha que eu disse certo, não disse determinado. Há pessoas que acreditam que Deus tem um livrão preto assim, e quando a gente nasce ele escreve lá que vai morrer no dia 23 de abril de 1968. Olha, computador. Ah, mas eu não sei. Acho que Deus deve estar bem mais moderno que nós, deve ser no computador, Isabel. Mas existe essa crença que existe esse tempo determinante. E isto não é, nós sabemos disso, não é? Nós espíritas sabemos que as reencarnações, elas são propostas para que o espírito evolua e para que em cada reencarnação ele vá superando aquelas condições que ainda são imperfeitas para se tornarem anjos, aquelas condições que ainda não permitem que ele se mostre o Filho de Deus com todo o seu poder, toda a sua beleza. Nós estamos nesse caminho. Então, em cada encarnação nossa, nós vamos tirando de nós, né, quando nos esforçamos para isso, quando desejamos, essas imperfeições, orgulho, egoísmo, desobediência, impaciência e tal. Então, veja, nesse período em que caminhamos aqui na Terra, o nosso corpo físico, ele vai conseguindo fazer algumas doenças. E por que a gente faz essas doenças, né? Se nós pensarmos, os sãos não precisam de médico. Então, nós doentes precisamos dos médicos. Estamos falando do corpo físico, médico aqui da Terra. Nós precisamos. Mas vamos começar por aí. Como é que eu lido com as minhas doenças? Eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que têm uma lista imensa de doenças e que adoram falar isso. Nossa, gente, eu conheço uma pessoa que ela ama falar que ela tem parafuso no joelho, que é o ouvido não sei o quê, e que a pressão estava 17, mas ela fala aquilo com uma posse, com um orgulho, sabe? E aí nós vamos carregando essas doenças e nós vamos cada vez mais nos apoderando delas. E a vida vai passando, e a vida vai passando, e a gente vai curtindo a doença. E aí a gente tem um monte de remédio, sabe aqueles estojinhos que as pessoas guardam remédio?
Gente, que é aquilo? Não é? Você fala para uma pessoa que tem tantas maneiras de se curar, pelo amor de Deus, eu não estou aqui invalidando o tomar remédio, não é isso. Mas, por exemplo, para diabetes, pressão alta, etc., a gente sabe que a gente pode ter uma alimentação melhor, que a gente pode fazer uma atividade física, que a gente pode ficar um pouco com essa alma mais calma para essa pressão não subir demais. Mas nós, com o nosso corpo físico, nós preferimos o caminho mais fácil, não é? Vamos tomar remédio. É comprovado pela ciência hoje o quanto, por exemplo, a atividade física, o quanto a alimentação limpa, né? Limpa, eu quero dizer, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, né? Sem tantas gorduras, sem tantas coisas, o quanto isso pode auxiliar para que o nosso corpo físico resista muito mais a tudo isso. Aqui estamos expostos e que nós não temos como nos prevenir. Por exemplo, esse ar poluído. Como a gente vai se prevenir disso, não é? Nós estamos expostos. Podemos fazer alguma coisa, mas não tanto. Mas uma alimentação saudável eu posso fazer. Gente, não é difícil de jeito nenhum fazer uma alimentação saudável. Mas para eu fazer essa alimentação saudável, eu tenho que, através da minha mediunidade, através da minha sensibilidade, me conhecer, me organizar e desejar profundamente fazer isto. Então veja, as religiões e o espiritismo, com certeza, elas não dizem que a gente não precisa do médico, a gente precisa sim do médico. No entanto, nós precisamos também daquela medicação essencial que é nos reconhecermos enquanto espíritos e nos alimentarmos enquanto espíritos e nos curarmos enquanto espíritos. Não é? Então, os sãos não precisam de médico, não precisam mesmo. Mas quem de nós aqui é são fisicamente, totalmente são, ou é são espiritualmente? Fisicamente, os nossos exames médicos vão nos dizer. Espiritualmente, a gente não precisa nem fazer exame médico. Se a gente está encarnado num planeta de expiação e prova, quer dizer que nós não estamos sãos. Não estamos sãos do quê? Não estamos sãos a ponto de sermos representantes dignos deste Pai perfeito. Aqui no Evangelho está: sede perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. E é a isso que Jesus se referia neste Evangelho de Mateus. Ele estava dizendo: olha, eu vim trazer a lei do amor, eu sou o representante do amor de Deus aqui na terra. O meu Pai me mandou para que eu representasse toda a sua perfeição, toda a sua beleza, todo o seu poder. E eu, então, vim para espalhar isto. Então, eu não me preocupo em estar com os sãos. Eu estou no meio de todos vós que têm mazelas, que têm esquisitices, que precisam ser corrigidas. Não é? Então, veja, isso é tão bonito quando nós pensamos. Vamos imaginar a figura de Jesus naqueles tempos idos, pobres, difíceis, ele sentado à mesa com todo tipo de pessoa. E depois vamos imaginar Jesus sentado à mesa na última ceia. O Evangelho, ele mostra esses dois momentos em que Jesus estava sentado tomando refeição com demais. Na última ceia, nós vemos que é uma cena onde Jesus está ali se despedindo daqueles amigos, daqueles discípulos que ombrearam esse caminho de cura com ele. E lá, nessa passagem que nós falamos do Evangelho hoje, ele estava ali e ele disse: olha, estou aqui porque os sãos não precisam de médico.
Então, vamos observar as mazelas, as nossas mazelas. Nós já sabemos, nós da doutrina espírita, porque a doutrina coloca isso a todo instante, que o orgulho e o egoísmo são as invirtudes mestras de tudo aquilo que a gente, essas cacas que a gente comete por aí, não é? O orgulho não nos permite nos ver claramente nas nossas dificuldades, naquilo que às vezes é tão difícil para nós. E o egoísmo não nos permite abrir os braços e ir em direção ao outro. Parece que a gente tem que reter tudo para nós. Tudo aquilo, tudo tem que ser nosso. Eu não vou dividir, doar nem pensar, não é? Então, gente, como é que anda essa nossa doença espiritual, especialmente? Nós temos que ter uma clareza disso, para que a gente possa receber este mestre, para que ele cure essas nossas doenças da alma, não é? Como é que está sendo a minha vida? A doutrina nos coloca a todo instante para que a gente se reconheça através da reforma íntima. E a despeito de tantos movimentos que existem hoje, falando de reforma íntima, falando do poder da prece, falando do conhecimento de si mesmo, não é? Nós ainda temos dificuldades para fazer isso. E a gente não vai se descabelar por isso, porque é uma coisa difícil. É uma coisa difícil. Como é difícil eu me observar e admitir que eu tenho orgulho. Como é difícil eu me observar e admitir que naquela situação eu não fiz o melhor. Como é difícil eu desejar fazer diferente e não conseguir. Não é? Quantas vezes nós, no nosso relacionamento com os outros, a gente percebe que a gente não foi tão legal assim. E fala, não, da próxima vez eu não vou responder desse jeito, não vai ser na base do bateu, levou. Da próxima vez eu vou respirar fundo e sorrir. Nem vou falar nada, porque se eu falar vai ser perigoso. Mas eu vou e sorrir diante de uma situação que para mim talvez não seja tão agradável. E aí chega na hora, a boca abre e a gente já fala um monte. Não é verdade? Como é difícil para nós reconhecermos que nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Então, nós temos que refletir sobre isso antes de reconhecer essa cura que Jesus nos traz. Emmanuel, ele diz que nós todos somos doentes em laboriosa recuperação. Todos somos doentes em laboriosa recuperação. Isso quer dizer que, sem o nosso esforço, sem o nosso trabalho, nós não vamos conseguir nos recuperar. Ai, meu Deus, então o que eu vou fazer? Nessa encarnação ainda eu preciso virar um anjo? Eu preciso ficar santo? Calma, não vai dar. Não vai dar. Por quê? Porque essa recuperação, gente, é muito difícil. Ela precisa realmente partir dali, daquela reforma íntima. Daquela reforma íntima. Então tá bom, vamos começar a reformar. Vamos ver aonde precisa reformar. Como é que eu me relaciono eu comigo mesmo? O que eu sou? Corpo e espírito. Como eu cuido do meu corpo? Básico assim, aquilo que a gente acabou de falar. Eu me alimento bem, eu durmo bem, ou eu me excedo no trabalho. Sabe aquelas pessoas que vivem para trabalhar? Nós já sabemos que o equilíbrio é o ideal para tudo. Então eu tenho que dormir, eu tenho que comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que passear, eu tenho que ver futebol, tenho que transar, eu tenho que fazer tudo que um corpo físico necessita, tudo de maneira equilibrada.
Então vamos começar por aí. Aonde é que eu estou pecando? Muitas vezes a gente se mata de trabalhar porque a gente tem que comprar aquele celular de última geração, comprar a casa, o carro, sei lá o quê. Ou a gente tem que trabalhar muito porque o chefe, porque o patrão exige. Mas ninguém é obrigado a nada. Então vamos começar por aí, vamos deixar de lado aquilo que eu faço e que não é bom para o meu corpo físico, e eu dou desculpa que eu faço por causa do outro. A gente não vive dando desculpa por causa do outro. Você trabalha tanto porque a empresa pede. Você come tanto porque, nossa, aquilo lá estava tão bom, eu não aguentei, comi tudo e muito mais. Você isso, você aquilo, você não se diverte, Gente, esse mundo é tão maravilhoso, ele nos propicia tantas coisas agradáveis. E isso é saúde, nós temos que nos permitir, não é? Então, vamos ver, e nesse meu corpo físico, o que está pegando? Vamos fazer uma reflexão sobre isso, gente. Hoje, vocês tira um minutinho e faça essa reflexão. Tá bom, se tem 3 pontos ali que você acha que está pegando, vamos conquistar um de cada vez, vamos nos libertar disso, devagar, calma. Sabe, a gente vive muito no passado. Meu Deus, como a gente vive no passado. Não, eu faço isso porque aconteceu aquilo. Tá, mas isso já é passado. A vida é agora e para frente. Então, se até hoje você se matou de trabalhar e não aproveitou melhor a sua família, o convívio com a sua família, e você não foi nadar, e você não foi ao parque, não foi ao cinema, ao futebol, sei lá, fazer aquilo que você gosta de fazer e que é cura para o seu bom humor, e esse bom humor vai fazer com que você se relacione melhor com os outros. E se relacionando melhor com os outros, você vai adquirir mais virtudes. Olha aí, um remédio que não tem preço. Não tem preço. Você se observar, você se organizar e fazer diferente para o futuro. Não importa se você é assim hoje, porque a sua família foi assim, você foi acostumado assim, se o seu trabalho exigiu assim. Ah, mas eu não posso deixar meu trabalho de um dia para o outro. Não, ninguém está falando isso. Vai com calma, mas vai observando. Vai se propondo a trazer mudanças para essa sua vida aqui na Terra ser gostosa. Gente, Deus não nos colocou nesse mundo para a gente sofrer. Um bom pai não deseja isso para o seu filho. Imagina um pai perfeito. Cada um de nós tem que vivenciar o seu karma? Tem, sem dúvida. Mas não precisa ser no sofrimento. Não precisa ser no sofrimento. Então, nessa situação do corpo físico, vamos observar o que podemos fazer. O que nós não conseguimos fazer nós por nós mesmos, vamos buscar os médicos, as terapias de toda sorte que tem aí hoje, ou através da terapia propriamente dita, pessoal, ou através de leituras. Hoje, em sã consciência, ninguém pode dizer que não faz porque não tem como. Esse YouTube, gente do céu, o que tem esse YouTube? Tem tudo, absolutamente tudo, das coisas boas, das coisas médias e das coisas horrorosas, não é? Mas o YouTube tem tudo. E os outros canais aí todos, tem até o TikTok, né? Ai, como tá na moda. Meu Deus, aquilo. É curtinho, dá para ver no instante. Então, vamos nos organizar nesse nosso corpo físico. E aí, nós que somos da doutrina, nós que já escolhemos esse caminho que vai nos auxiliar a nos organizar enquanto espíritos encarnados na Terra, vamos fazer essa reforma íntima em nível espiritual. Por que será que eu tive aquele comportamento com a minha mãe?
Por que será que eu vivo esse comportamento com os meus colegas? Ou esse comportamento no meu trabalho? O que dentro de mim está disparando esse comportamento? Impaciência, orgulho, falta de vontade? Quantos desvarios tem nessa minha alma que não permite ir num nado suave? E veja bem, ao nosso lado nós temos esse Jesus que veio dizer para a gente: eu vim para que tenham vida, eu vim para que vocês vivam em abundância, abundância do seu poder, que é o poder de Deus que está em você. Então, se nós nos reconhecemos egoístas, por exemplo, o que eu preciso fazer para deixar esse meu lado egoísta um pouco mais? Você já leu, você já estudou e você não consegue. Vem à casa espírita, passe por uma orientação, desdobre o seu coração, a sua verdade ali com o orientador. Ele vai trazer para você, através da mediunidade, um apoio. Mas não fica chorando a vida inteira, por favor, não viva mais 1 ano, 5 anos, carregando essa sua impossibilidade de ser generoso, de ser alegre, de ser cordial. Não carregue essa impossibilidade, porque você não é isso. Você é luz. Então, gente, veja bem como esse evangelho é maravilhoso quando ele diz pra gente: olha, tudo bem que vocês têm essas mazelas, tudo bem que às vezes vocês têm esquisitices, mas isso passa. Eu estou aqui, eu posso ajudá-los a vencer isto. Mas você vai ter que desejar. A partir do seu desejo, a partir daquilo que você realmente quer, eu quero ter uma vida mais leve. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que abraçar para levar essa minha vida aqui na Terra de maneira mais suave? Quantos anos será que nós vamos viver ainda, gente? Olha só, tem tantos jovens aí, já pensou que delícia viver mais 50 anos? Eu posso garantir para vocês que viver é muito legal. Eu acho o máximo viver. Primeiro, porque a gente vê essa mudança do mundo. Gente, quando eu penso, quando eu tinha 8, 10 anos, como era a minha vida escolar, por exemplo, e hoje eu assisto as minhas netas que têm 10 anos, como é a vida escolar delas, eu acho um sucesso tudo isso. Quantas possibilidades, quantas facilidades, ao mesmo tempo que eu fico constrangida em ver que nem sempre o ser humano está utilizando todas essas possibilidades que poderia para essa cura dessa alma, não é? Depois, então eu acho fantástico viver, porque a gente vai ver nessas transformações. Por exemplo, eu gosto tanto de falar isso, hoje as pessoas estão muito constrangidas com essa situação política do Brasil, não é? Eu acho que não tem ninguém que esteja, que legal, ninguém, eu acho que está assim. E aí eu gosto de pensar no meu pai, que dizia assim: filha, crise sempre existiu, sempre vai existir. Então, vamos trabalhar e seguir a vida. Ai, que delícia de aprendizado que eu tive do meu pai. E hoje, quando eu vejo os meus filhos, que são homens de 40, 50 anos, vai fazer isso por causa que a situação política está assim, a financeira está assim. Eu falo: filhos, crise sempre vai existir, sabe? Toca a sua vida, faz o seu e segue.
Você tem condição de mudar essa situação política? Muito pequena a nossa condição para mudar isso, não é? É somente através do nosso voto. Mas nós temos condição de termos uma consciência do que é a minha vida, do que eu posso fazer da minha vida. E eu quero uma vida em paz. Ah, não dá mais para comprar o filé mignon? Tudo bem, eu vou comprar o frango. Mas eu vou continuar a vida. A vida não vai parar por causa que a carne está a esse preço ou porque o governo falou isso ou aquilo. Então, veja, a nossa posição é muito importante, não é? Então, viver muito, a gente vai convivendo com essas mudanças, vai utilizando o que já viu, o que aprendeu, e mais ainda, nós vamos nos despojando daquele eu tenho que. Gente, olha, eu quero que vocês cheguem nessa fase de que vocês não têm mais nada que fazer. Eu não tenho o que nada, eu faço o que eu quero. Eu conquistei isso há 1 ano. Ai, mas eu sou tão feliz com isso que vocês não podem imaginar. Faz 1 ano que eu não trabalho. Eu era uma pessoa que eu pensava que eu nunca fosse parar de trabalhar, porque eu amava o meu trabalho. Eu me realizava no meu trabalho. Mas, circunstancialmente, faz 1 ano que eu não trabalho mais. Eu sou agora uma mocinha sem lenço e sem documento. Ai, que delícia! Eu posso dizer para vocês que não tem nada melhor. Então, é uma experiência que, se me falasse isso há 2 anos atrás, eu falava, nossa, como será isso? Acho que eu podia até ficar com um pouco de medinho. Mas, gente, é muito bom. Então, eu desejo que vocês vivam muito e que vocês possam usufruir dessa condição de olhar o passado, falar, nossa, foi daquele jeito, mas olha, agora está assim, eu estou aqui, eu estou nessa vida, eu estou indo. E também de vocês chegarem um momento em que vocês possam não ter que, eu faço porque eu quero, eu não tenho que cumprir horário, bater meta. Nossa, que é isso, gente, de bater meta? O pessoal que tem que bater meta vive que nem doidinho pela rua aí. Não é verdade? Eu vejo esses rapazes, as moças que trabalham, não é, César? Nas empresas e que eles têm que bater meta. Esse negócio de bater meta é uma espada em cima da cabeça, não é? Esses dias eu atendi uma pessoa aqui no lar e que ela estava totalmente desgovernada na vida, física e espiritualmente. Por quê? Porque ela trabalha num banco e ela tinha que bater meta. Falei, Jesus, olha só, vem para Jesus. Os sãos não precisam de médicos. Jesus é um médico. Jesus é um médico para todas as doenças. Então vamos para Jesus, para que Ele possa carinhosamente nos acolher, nos recolher. Vamos deitar a nossa cabeça no peito de Jesus e vamos dizer, não vamos dizer nada, deixa Ele sentir as nossas confusões, as nossas esquisitices. Mas, saindo desse abraço, eu vou respirar firmemente, me colocar em cima dos meus pés e vou fazer a mudança que eu preciso. Senão, não vai resolver. Porque não tem um milagre que vai curar a sua necessidade evolutiva. Não tem milagre, gente, para curar a necessidade evolutiva. A necessidade evolutiva se dá através do nosso empenho, do nosso trabalho. Então, veja, nós estamos aqui nessa casa de Maria de Nazaré, nós já escolhemos isso, olha que coisa maravilhosa. Nós já optamos em ter um conhecimento a mais do que essa alma, do que essa minha alma está fazendo aqui, do que ela veio fazer aqui, qual é o propósito dessa minha alma. Mesmo que eu não saiba tudo isso muito claramente,
Eu estou buscando e eu tenho encontrado respostas. Então nós já optamos por esse caminho. Nós já optamos pelo caminho de ouvir a palavra de Jesus e de querer seguir esses passos de Jesus. Então nós estamos no caminho. E tantas outras pessoas que estão em outras religiões também, que estão se esforçando em serem espíritos mais evoluídos. E é esse nosso espírito evoluído que vai transformar a Terra. Não vamos pensar que a transformação vai se dar geologicamente, por exemplo. Vai se dar através da nossa alma. Vai se dar através daquilo que eu realizar enquanto um espírito encarnado na Terra. Então, gente, vamos deixar de lado tudo aquilo que a gente fez que não foi legal. Vamos deixar de lado o que passou. Aquilo que passou serve de pontuação para vermos que a gente não quer mais aquilo. Eu não quero ser desse jeito, eu não quero mais fazer isso. E vamos ter os olhos adiante para um futuro. O futuro que pode ser daqui a pouco, que pode ser o ano que vem, que pode ser daqui a 30 anos. Para quando nós voltarmos à pátria espiritual, a gente esteja mais esclarecido. E a gente não tenha que voltar numa reencarnação passando por tudo isso que a gente está passando agora e que a gente acha que não é legal. Não é? O nosso futuro está sendo construído hoje. O nosso futuro espiritual. O futuro físico aqui dessa matéria, gente, é o que é. Por que que eu moro no Brasil? Por que que eu nasci no Brasil? Por que eu estou em São Paulo? Por que eu tenho esse governo? Por que eu tenho esse trabalho? Vamos refletir e fazer o melhor para nós. Sabe? Com calma, com serenidade, nos apoiando aqui, ó. Esse apoio que a gente se dá quando a gente se reúne para orarmos é fantástico. Ele nos limpa, ele nos libera para esse futuro que está em nossas mãos. Vamos? Então é isso que eu tenho para deixar para vocês hoje. Eu convido a todos a lerem o capítulo 24º do Evangelho segundo o Espiritismo, para que essas ideias possam ficar mais claras para vocês e ajudá-los a sedimentar em si esse desejo de caminhar livremente, alegremente e firmemente. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos agora calmamente nos dirigindo a Jesus. Esse é o momento em que nós vamos colocar para Jesus as nossas necessidades, as nossas vontades, para depois lá no passe recebermos dos anjos de Deus, através dos nossos médiuns, curas para o nosso corpo e para o nosso espírito. Então agora, sinta-se muito à vontade num abraço de Jesus e fala para Ele aquilo que você mais quer. Deus, em sua bondade, nos presenteia com esses mimos. Às vezes não merecemos, mas Ele, por misericórdia, nos concede. Então diz aí, do teu coração, o que você quer. Jesus está aqui. Jesus está te abraçando. Diga com firmeza o que você quer.
E já que pedimos por nós, vamos pedir ao Pai que Ele abençoe nosso Brasil, que Ele abençoe aqui cada criatura que vive e luta com as suas dificuldades. Que Jesus abençoe aqueles que sofrem as necessidades do corpo físico, especialmente que Jesus ampare aqueles que ainda se debatem nos vícios, nas dificuldades espirituais. Jesus, médico dos médicos, cura, Senhor, aqueles que estão passando por momentos de dor, dores físicas avassaladoras. Permita, Jesus, que os nossos cientistas, os nossos médicos, através dos seus estudos, consigam paliativos ou curas para estas doenças que ainda hoje não se curam. Amado Jesus, dentro do teu abraço, eu quero trazer também os meus pais, os filhos, os meus amigos. Eu quero trazer para este abraço, Senhor, especialmente os meus desafetos. Eu não consigo abraçá-los, Jesus, mas no teu abraço, eu sei que eles cabem. E assim, respirando, Senhor, este teu hálito de cura e de paz, nos despedimos nessa manhã de domingo. Mas permaneça em nós, Senhor, a todo instante, guiando os nossos passos, amparando o nosso caminhar e nos permitindo viver em alegria. Que assim seja. Graças, Senhor Jesus.